Bom dia então, Emily, seja bem-vinda na aula IDPP do dia 17 de maio, né? Já são 7h20. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, na aula passada, eu gosto sempre de fazer uma revisãozinha, só para a gente poder situar, né? E para a gente poder dar andamento depois da nossa matéria. Então, na aula passada, iniciamos com vocês falando um pouquinho daquela questão dos elementos do direito, são aqueles que promovem e sustentam, então, a existência da própria ciência, né, através dos seus formadores. Esses elementos, né, então, são constituídos tanto pelos sujeitos, que nada mais são, né, os indivíduos, né, as próprias pessoas, e essas pessoas podem ser tanto as pessoas naturais, nós aqui, ou pessoas físicas, né, e as pessoas jurídicas. E elas podem atuar tanto no polo ativo como no polo passivo de um ato jurídico, ou seja, elas podem promover um ato jurídico ou podem sofrer esse ato jurídico. Então, aquele que está atuando no polo ativo é aquele que promove o ato. E aquele que está no sujeito passivo é aquele que sofre esse ato. Já os objetos, também é o segundo elemento formador dessa ciência também, né? É quando o indivíduo impõe uma vontade, impõe um domínio sobre determinado bem. E esses bens podem ser tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Bens corpóreos, nós já mencionamos que são aqueles bens tangíveis, né, materiais ou palpáveis, ou seja, aqueles que apresentam um aspecto físico, apresentam uma matéria. Então, uma casa, um carro, uma mesa, cadeira, um quadro, seja lá o que for, ele apresenta alguma materialidade, e essa materialidade é conhecida como um bem corpóreo. Então, o indivíduo pode impor um determinado valor sobre esse bem, nesse sentido, um domínio sobre esse bem. Já os bens incorpóreos, né, então, considerar aqueles bens intangíveis, ou seja, imateriais ou impalpáveis, são aqueles que não apresentam aspecto físico, mas ele apresenta o quê? Determinados valores, no caso, valor jurídico, né, perante o direito. Então, uma ação, uma marca, uma patente, né, a questão ao nome, direito à imagem, né, do indivíduo. Isso, apesar de não ter existência física, mas ele apresenta ao direito um valor, no caso, um valor jurídico que tem que ser devidamente respeitado. E, por fim, as relações jurídicas, né? As relações que envolvem o sujeito sobre outro sujeito, e as relações do sujeito sobre o próprio objeto, né? Uma relação matrimonial, uma relação entre sujeitos, uma relação de contratos que pode existir entre os indivíduos, né? O domínio sobre determinado bem, é uma relação do sujeito sobre o objeto. Então, as inúmeras formas de relações jurídicas que dá sustentação na formação dessa própria relação de atos envolvendo os indivíduos de modo geral. Logo em seguida, então, nós passamos, depois dessa elementos do direito, nós passamos a falar sobre classificação da ciência jurídica, ou também tratada como ramos do direito. Eu mencionei que essa ramificação e essa classificação, ela é uma classificação de ordem normativa, ou seja, ela provém do direito positivo. Então, o direito positivo nós já vimos lá nas aulas anteriores, que é o direito como norma. Então, é uma classificação normativa, ou seja, uma classificação de normas existentes dentro da própria ciência. E essa classificação, ela divide-se em duas partes. Aquelas elencadas fora do nosso território, conhecido como direito internacional, e aquelas classificadas dentro do nosso território, ou conhecido como direito nacional. Dentro dessas normas externas, né, fora do nosso território, existe uma divisão entre essas normas, conhecida como direito internacional de direito público e direito internacional de direito privado. Então, nós vimos que cada uma delas possui uma característica própria, né? Em resumo, então, direito internacional público é o direito internacional que disciplina jurídica e regulamenta as relações entre quem? Os estados, seus órgãos internacionais e os indivíduos da ordem mundial estabelecida, né? Então, ela pode ter uma relação do indivíduo com o estado. A questão de deportação, asilo político, né? Como eu já falei agora há pouco. Como também, né, o reconhecimento dos estados e governos, as fronteiras em países, né, as questões territoriais, marítimos, espaço aéreo. Então, tudo isso envolve esse âmbito desse direito internacional público. Já o direito internacional privado, né, ele é constituído tanto de um conjunto de normas também, né, e que envolve, né, as relações dos particulares que têm interesse em mais de um país, bem como também
analisa a questão do conflito de leis no espaço, quer dizer, qualquer conflito de legislação entre um país e outro, por exemplo, questões territoriais, quem regulamenta é o direito internacional privado nesse sentido. Já no âmbito nacional, né, nós temos o direito público e o direito privado. O que diferencia uma norma da outra? É a própria lei, é a própria legislação, na verdade, né? No direito público, a norma é conhecida como uma norma imperativa, ou seja, é uma norma jurídica rígida, né? Imperativa, pois contém um comando, né? Ela impõe uma conduta. Então, como já foi falado, a norma deve ser assim seguida, né? Ela é impositiva. Já no âmbito privado, a norma tem caráter supletivo, ou seja, uma norma mais flexível, ela pode ser assim seguida. Então, dentro da classificação do âmbito público, no direito público, existe o direito constitucional, que é uma das principais normas, né, que estão dentro dessa ramificação do direito, e ela tem como principal legislação a nossa própria Constituição Federal, né, que lá vai ter, né, como característica, né, o Estado, né, como sua lei soberana, né, e tem a função de regulamentar e limitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais de cada um de nós, né. Então, a questão da atribuição de poderes entre os órgãos públicos, né, suas funções, delegações, né, tudo isso é determinado pela própria Constituição Federal. Tal norma, né, tem que ser devidamente respeitada, porque uma vez que qualquer outra norma criada dentro do nosso território tiver embasamento constitucional, essa lei ou essa norma perderá toda a sua, o quê? A sua eficácia, ou seja, ela se torna inválida nesse sentido, né? Ela se torna, como é falado, inconstitucional. Além do direito constitucional, nós temos também o direito administrativo, né, que é o ramo do direito que visa justamente o quê? Tratar dos princípios e regras que disciplinam a função administrativa, né, ou própria gestão pública, de modo geral. Então, ela delimita justamente a autoridade pública referente aos seus atos. Então, essa é uma das funções do direito administrativo. E vem muitas outras, né? O direito tributário, o direito penal, né? O direito penal, já vou falar também, é o direito que refere às normas de âmbito criminal, né? Então, ela vai instituir, a grosso modo, né, a tipificação de um ato criminoso e a aplicação da sua respectiva punição. Então, essa é uma das considerações feitas por esse direito penal também. Direito processual, né, que visa justamente analisar esses princípios e normas legais que regulamentam os procedimentos judicionais. Ou seja, ele visa justamente, né, tratar do processo, ou seja, do modo pelo qual a lei exige para poder você adquirir, seja um direito ou mesmo um dever, referente aos seus atos, né, buscando justamente uma proteção judicional junto ao poder judiciário nesse sentido. Então, são normas rígidas, né, que impõem determinada norma de conduta que deve ser seguida à risca, né, referente a esses procedimentos. Já no âmbito privado, como falei agora há pouco, é uma norma mais flexível e consiste dentro desse ramo, quem? Principalmente o direito civil, né, que é o ramo do direito que engloba um conjunto de normas, né, jurídicas responsáveis por regular os direitos e obrigações da ordem privada em relação às pessoas, ou seja, né, tanto as pessoas quanto os seus bens e suas relações. Então, ela é constituída através do Código Civil, seja na parte geral ou na parte especial, que vai justamente tratar das relações entre esses particulares, de modo geral. E aí destacamos também o direito empresarial, né, que foi falado também, que vai tratar justamente da figura do empresário e dos seus atos, né, voltados ao âmbito comercial, né, seja através dos tipos societários, né, a questão voltada a ato de comércio, etc, etc. E o próprio direito do trabalho também, que a maioria dos autores adotaram que ela pertence ao âmbito privado, por ser uma norma de interesse de relações entre os empregados e empregadores, em relação à norma de conduta entre esses sujeitos. Então, são algumas características que nós mencionamos na aula passada, né, que também está dentro da nossa programação. Seguindo, se não tiver nenhuma dúvida, ficou com alguma, Emily, referente a isso? Ou
precisa detalhar alguma coisa que você precise? Não, professor, tranquilo. Você está lendo lá tudo certinho? Tô, tô até acompanhando a apostila. Você está na apostila? Que bom, que bom. E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre fontes, né, do direito, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa outra categoria jurídica. Quando eu falo em fontes do direito, nós temos que nos lembrar que o direito, na verdade, ele vem para tentar resolver ou apaziguar todo e qualquer conflito de interesse que possa existir entre as relações entre as pessoas, de modo geral, tá? Mas onde buscar essas soluções? Onde buscar resultados que justamente justificam, né, que podem nos embasar para resolver tais problemas? É justamente nas fontes jurídicas, ou nas fontes do direito, tá? Que ela tenha justamente essa condição de analisar os problemas existentes e apresentar um resultado. Agora, não quer dizer que o resultado será contento, ou seja, será satisfatório, mas vai ter que apresentar um resultado. Então, o direito tem a obrigação de apresentar um resultado, seja favorável ou não, mas ele vai apresentar um resultado. E justamente nas fontes do direito, né, nas fontes jurídicas, que visa justamente o quê? Apresentar tais resultados. Tá? Apresentar tais respostas que nós necessitamos para resolver os conflitos que podem existir entre as pessoas, do modo geral. E essas fontes, né, ela pode se dividir em duas. Ela pode ser as fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias também podem ser conhecidas como fontes diretas ou imediatas. Já as fontes secundárias são fontes indiretas ou mediatas. O que é uma fonte primária, na verdade? Bom, uma fonte primária, ou fonte direta ou imediata, são aquelas fontes que apresentam força própria, tá? Uma vez que elas são criadas, elas impõem sua condição de imediato. Então, a partir do momento que elas surgem, elas dão uma conotação de obrigatoriedade, né, de forma imediata. Exemplo delas são as leis e os costumes. Já as fontes secundárias, não. Tá? O próprio nome já diz, ela vem a posterior, ou seja, quando as fontes, primárias não resolvem as condições ou não apresentar uma solução para aquele problema, aí vem as fontes secundárias, que vai justamente o quê? Determinar uma forma de solução para o caso apresentado, ou seja, para o problema que se apresentou naquele momento. Então, elas só começam a agir a partir do momento que as fontes primárias não apresentam essa solução imediatamente. Então, elas não têm força própria, essas fontes secundárias. Elas têm uma relação de dependência em relação às anteriores, que eu acabei de citar. Quem fazem parte dessas fontes secundárias? Aí vem a jurisprudência e as doutrinas. Tá? Bom, vamos tentar explicar, grosso modo. As leis, nem tanto, porque eu vou falar sobre um capítulo à parte sobre leis daqui a pouco. Tá? Então, vou só falar o que é uma lei. Na verdade, é uma regra de conduta através da imposição coercitiva da sua obrigação. Ou seja, uma vez que ela é criada, ela impõe a sua vontade a partir do momento que ela surge. Tá? Então, isso é uma lei, propriamente dito. Então, ela impõe uma condição. Então, ela é base para apresentar qualquer resultado, né, qualquer solução para um conflito de interesse. Como falei, não quer dizer que ela vai ser favorável, não, mas ela vai apresentar um resultado. Né, ela vai apresentar uma solução para aquele problema que ali se entende. Então, quando surgir qualquer situação contrária, né, ou de disputa dentro de uma relação entre os indivíduos, né, entre os atos provocados por esses sujeitos, onde buscar essa solução? A base para essa solução é a própria norma. Tá? Então, a lei, ela impõe uma regra de conduta para tentar solucionar aquele conflito que pode existir entre pessoas nesse sentido. Mas ela não é a única. Por isso também existe o tal do costume. O que são costumes, na verdade? Bom, costumes são práticas reiteradas, né, habituais, que todos nós acabamos seguindo, né, de uma forma ou não obrigatória. Ou seja, ela impõe um certo condição, né, entre os atos provocados pelos sujeitos de uma forma mais espontânea, vamos dizer assim. Não existe uma relação tão impositiva como tem na norma. Tá? A norma ela impõe. Já os costumes não, ela é uma forma um pouco mais espontânea referente ao seu segmento.
Então, um exemplo a gente poder colocar para poder elucidar um pouco o que são esses costumes, imagina o seguinte: existe no âmbito do direito empresarial, que eu acabei de citar agora há pouco, tá, uma lei chamada Lei de Cheques. Tá? E lá, por exemplo, tem várias vertentes de cheques. Cheque cruzado, cheque nominal, cheque endosso, e assim por diante. Né? Cada qual com a sua função. Mas numa delas, por exemplo, tem a figura do cheque pré-datado. O cheque pré-datado, na verdade, é uma figura jurídica, né, que surgiu diante dos costumes. Então, na lei de cheques não tem a figura do cheque pré-datado, mas todos nós a aceitamos. O que é o cheque pré-datado? Na verdade, até a nominação está errônea, na verdade, né? Porque seria pós-datado, que você só vai poder fazer o devido desconto de um cheque após a data que está lá mencionada, não é estabelecendo, pré-estabelecendo o seu desconto anteriormente, não. É posterior naquela data que está sendo colocado. Na verdade, só para exemplificar melhor essa condição, o cheque é um documento formalístico. Perceba que o cheque tem todos eles têm o mesmo formato, tem os mesmos espaços a serem preenchidos, mas não tem nenhum local que determina que deve ser o quê? Pré-datado. Na verdade, você está fazendo uma rasura referente à condição desse documento formal, que é o cheque. Agora, todos nós aceitamos. Por quê? Porque é uma questão costumeira, quer dizer, todos nós nos adaptamos a essa nova condição inventada para o cheque, né? Então, o cheque pré-datado, na verdade, é um costume que todos nós aceitamos, cada um, né, dentro da possibilidade justamente de comercializar e de fazer os seus negócios referente a esse documento que surgiu dentro do âmbito empresarial. Então, isso é uma das formas dos costumes, quer dizer, e vem se impondo de uma forma mais espontânea, né, mais habitual, mais rotineira para todos os atos provocados por nós. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós adotamos também o costume de determinar o valor dos preços das coisas em valor de soja, por exemplo. É um costume, né? Porque geralmente, né, você estabelece um produto ou outro, né, no valor estabelecido em determinado produto. Isso também é um costume, né? Então, de repente, eu vou vender uma casa e estabeleço, né, que tem que ser em tantas sacas de soja. Um hábito costumeiro. Não quer dizer que isso tem que ser obrigatório referente a isso, não é? Então, essas são algumas habitualidades, alguns costumes que nós adotamos dentro dos nossos atos jurídicos em modo geral, tá certo? Então, ela também é uma fonte primária nesse sentido, para tentar resolver qualquer conflito de interesse nessa condição. Bom, além das leis e dos costumes, nós temos também as fontes secundárias, quando elas o quê? São necessitadas, né, quando aquelas anteriores, as fontes primárias, não resolvem tais conflitos de interesses. E aí vem a tal das jurisprudências e as doutrinas. O que são as jurisprudências, na verdade? Então, é um conjunto de decisões, né, dadas pelo Poder Judiciário, sobre determinada matéria jurídica. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu tenho alguma reivindicação a ser feita no Poder Judiciário, eu entro com uma ação, certo? E essa ação vai ser analisada pelo Poder Judiciário, através dos juízes, e ela pode ser tanto favorável como também desfavorável ao meu pedido. Sendo uma vez que ela está desfavorável, ou seja, for contrário ao meu pedido nesse sentido, eu posso ainda, de acordo com a nossa legislação, de poder o quê? Recorrer, entrar com recurso. Esse recurso não é mais analisado pelo poder que analisou em princípio, aqui vamos dizer assim, pela primeira instância, nós chamamos. É analisado numa instância superior, no caso, na segunda, ou seja, pelo Tribunal de Justiça. Esse Tribunal de Justiça não é mais analisado meu pedido por um único juiz, e sim por 3. No caso, são 3 desembargadores. Então, vai ter o voto do relator e mais 2 votantes. E esses indivíduos podem entrar de forma unânime, quer dizer, concordar, né, com o meu pedido, mudando justamente o que foi proferido lá na primeira instância, né, do juiz que mencionou contrário ao meu pedido lá na primeira instância, ou pode
permanecer, né, com o próprio resultado que foi obtido lá na primeira instância, ou seja, contrário ao meu pedido. Isso pode ser de forma tanto unânime quanto também parcial. Para isso, na verdade, eles têm que proferir uma decisão, né, nós chamamos de acórdão, como se fosse um acordão mesmo, tá? Entre o relator mais dois votantes. O que acontece referente a isso? Uma vez que esse acórdão, essa sentença, dado pelos tribunais, né, sendo utilizado para outras situações semelhantes, isso acaba se tornando uma jurisprudência. Ou seja, ela serve como um guia, ela serve como uma menção, né, de resultados que são proferidos a outros casos semelhantes, igual ao que foi solicitado ao meu nesse caso. Então, a jurisprudência ela vai servir como uma fonte de forma indireta para tentar justamente o quê? Apresentar um resultado, seja ele favorável ou não, como eu citei agora há pouco, né? Então, essa jurisprudência ela vai servir justamente de guia para outros tribunais, né, para analisar aqueles casos que já foram, né, analisados, que já foram dado uma decisão judicial referente àquilo, para que o juiz ou qualquer outro operador da área jurídica possa justamente aqui, se embasar para tentar apresentar um resultado. Então, ela também é uma fonte jurídica, ela também é uma fonte do direito, para tentar justamente o quê? Apresentar resultados, para tentar apresentar uma solução para aquele conflito de interesse que ali se encontra. Então, essa é a consideração que se faz sobre jurisprudência. Tá? Então, são as decisões proferidas pelos tribunais, né, dado em forma de acórdãos, ou seja, de sentenças, que serve de embasamento para outros tribunais poder justamente o quê? Ter um guia de resoluções de conflitos de interesses. Essa é a questão voltada à questão da própria jurisprudência nesse sentido. E por fim, como fonte indireta, né, ou fonte secundária, são as doutrinas. O que são doutrinas? Nada mais são que o estudo realizado pelos próprios pesquisadores, cientistas da área jurídica, né, estudiosos da área jurídica, que serve também como orientação, né, de forma não obrigatória, mas que serve de embasamento para resolver esses conflitos de interesse, ou apresentar soluções para esses conflitos em si. Então, esses livros que vocês têm para pesquisa, por exemplo, nada mais são do que são doutrinas. Né? Esses doutrinadores, esses pesquisadores, cientistas da área, não precisa ser só do ramo do direito, não. Em administração, por exemplo, né, vocês têm os livros próprios de cada, né, do curso de vocês, e foi as pessoas que pesquisaram, foram a fundo, né, referente aos seus estudos, né, para apresentar justamente uma forma de solucionar o problema que ali se apresenta. Então, ele serve também de embasamento para poder justamente aqui ter algo, né, para resolver aquele problema que ali se encontra, um conflito de interesse que ali se encontra. Então, qualquer forma, seja em qualquer área, na verdade, né, não só no direito, mas qualquer profissão em si, vai ter as pessoas que pesquisaram a fundo sobre determinado assunto, né, para justamente elucidar, ou seja, apresentar um resultado, né, para tentar resolver o problema que ali se encontra. Isso nada mais é do que uma própria doutrina. Então, ele serve de embasamento para tentar resolver esses conflitos de interesses também. Ok? Tudo bem, Emily? Tudo, professor. Tá tranquilinho, então? Tá entendendo? Que Uhum. bom. Então, essas são as fontes do direito, tá? Então, essas, como eu falei para você, fonte tem nada mais e nada menos do que tentar resolver problemas. E esses problemas podem surgir nos inúmeros fatos ou atos provocados pelos sujeitos, e o direito tem a obrigação de apresentar um resultado. Mas não quer dizer que esse resultado seja favorável, né? Ela pode apresentar também resultados desfavoráveis, mas vai apresentar justamente uma solução. E onde buscar esses resultados é justamente nas fontes do direito, né? Seja nas fontes primárias ou seja nas fontes secundárias, ou seja nas fontes através das leis e dos costumes, ou seja através da doutrina ou mesmo da jurisprudência. Ok? Bom, para a gente dar continuidade,
vou falar um pouquinho sobre os princípios do direito, né, os princípios jurídicos nesse caso. Então, se a gente seguir lá pela apostilinha, então, né, os princípios nada são mais do que ou própria norma também, né, são regras, né, que a gente diz que deve ser seguida, né, que ela tem um dever ser, quer dizer, deve ser assim compreendida, deve ser assim seguida referente a todo qualquer ato provocado por nós indivíduos no modo geral, tá? E no âmbito do direito propriamente dito, existem os princípios gerais de direito, né? Que são atos, né, de caráter normativo, só que eles vêm antes ainda mesmo da própria norma, tá? Que serve o quê? De orientação e compreensão, né, do próprio ordenamento jurídico no modo geral. Então, ele é um estabelece a própria norma, ele vem antes, quer dizer, ele vai nortear a pré-existência da lei, propriamente dito. Então, ele vem antes, quer dizer, ele tem uma conotação um pouco maior do que a norma propriamente dita, né? Que no princípio, ela determina de uma forma bastante ampla, né? Referente ao nosso modo de conduta. Já a norma em si, ela impõe uma condição, né? Tanto que existe uma sanção para ela depois. Então, ela tem vários graus, né? Seja de abstração, determinalidade, fundamentação, né? E etc, etc. Né? Mas nós temos que entender que o princípio nada mais né? Que é um pré-estabelecimento de regras, né? Que a gente deve seguir, né? Que vem antes mesmo da própria norma. E para isso, então, existem as normas de caráter constitucionais, né? Que ela vai nortear toda e qualquer regra jurídica dentro do nosso território. Então, ele vai proteger alguns tributos fundamentais dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí nós podemos destacar alguns princípios fundamentais, né, dentro da ordem constitucional. E uma delas é a questão da própria supremacia da nossa Constituição, né? Ou seja, ela determina que a ação, né, dentro da nossa Constituição, ela é primordial para toda e qualquer outra ação provocada pelo indivíduo. Ou seja, nenhum ato jurídico, então, né, pode permanecer o quê? Acima da ação voltada da Constituição. Ou seja, todos estão abaixo dela. Então, ela tem uma supremacia de qualquer ato que ponha provocado pelo sujeito, né? Ela está acima de qualquer ato nesse sentido. Então, ela tem uma supremacia. O tanto que eu falei agora há pouco, né? Qualquer norma, qualquer ato praticado pelo sujeito que não esteja embasado na Constituição, ela perde sua eficácia, ela perde sua validade, ela se torna nula. Então, essa é uma das condições já previstas, quer dizer, os atos provocados da nossa Constituição, elas são fundamentais, elas estão acima de qualquer outro ato em si. Tá? Por isso que é o princípio da supremacia da Constituição. Existe também o princípio da legalidade, né? Existe um artigo de lei dentro da própria Constituição dizendo o seguinte: ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, quando a lei determina, você tem que a cumprir. Agora, quando ela não determina, você não é obrigado a cumpri-la. Então, tudo diz a respeito à obediência ao que diz a lei, nesse caso. Então, o princípio da legalidade. Então, a lei está dentro dos padrões de princípios que devem ser regidos nesse sentido, né? O princípio da igualdade, né, ou da isonomia, né? Quer dizer, todos são iguais perante a lei, né? Ninguém pode ser melhor que ninguém nesse sentido, né? Isso vai desencadear até um princípio, né, fundamental também, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, depois nós vamos falar um pouquinho a respeito dela, mas está atrelada referente a isso, porque todos têm que ter iguais tratamentos, né? Todos têm que ter a mesma disposição de conduta e tratamento referente aos seus atos. Tá? Esse é o princípio da igualdade e da isonomia. Tá? O princípio da ampla defesa, muito princípio constitucional também, né? Ou seja, dá o direito do indivíduo poder se defender sobre qualquer circunstância que ele é acusado. Então, ela contém a regrinha básica, né, da pessoa poder defender e de se recorrer também referente a qualquer disposição contrária a ele, como falei agora há pouco, né? Uma vez que você sofreu um dano, né, mesmo com seu pedido,
você tem o direito a um recurso, né? Você tem direito a recorrer referente àquele ato contrário à solicitação, ou alguém que fez algo contrário ao seu pedido, e etc, etc. Então, o princípio da ampla defesa é um princípio constitucional, né? Cabe a todos nesse sentido. Tanto que, só para ilustrar um pouquinho essa condição, quando o Estado, né, promove a conduta, né, de impor qualquer ato a um indivíduo, cabe a esse indivíduo, né, ter essa ampla defesa e ter o direito até um advogado. Ninguém pode ser condenado, por exemplo, quando não se tem um advogado, né, para sua defesa. Então, o Estado ele é obrigado até, né, nomear alguém, né, como advogado dativo ou algum defensor público, nesse caso, né, para poder justamente dar ampla defesa ao acusado. Porque senão ele não pode ser nem colocado em pauta a sua condição de liberdade, por exemplo. Né? Ele não pode ser imputado nenhum crime a ele, caso ele não tenha o direito à ampla defesa constitucional, que é colocado como princípio nesse caso. Então, até o próprio Estado, ele tem a obrigatoriedade de dar, né, ao cidadão, qualquer cidadão em si, a ampla defesa, ou a escolha de alguém que possa fazer a sua ampla defesa nesse sentido. Caso contrário, o cara não pode ser nem condenado. E esse é o princípio também. O princípio do contraditório, né, também é um princípio constitucional, né, é que ele garante, então, o quê? Do indivíduo poder se defender, né, num processo judicial administrativo, né, como já foi falado agora há pouco, então ele tem o direito ao contraditório ou à ampla defesa, quer dizer, ele pode ter o direito de contestar, ele tem o direito de poder manifestar seu ato de vontade. Então, não adianta você só solicitar que a pessoa seja condenada, não, cabe a ele também poder fazer sua defesa e também poder contestar aquilo que está sendo contrário ao sujeito nesse sentido também. Esse é o princípio do contraditório, poder se manifestar ao contrário daquilo que está sendo imputado contra ele nesse sentido. O princípio da proporcionalidade, que também garante a qualquer cidadão, né, que todos os atos têm que ser proporcionais, né, se dá a condição para um, tem que dar a condição para o outro também, de maneira igualitária, né. Então, não pode haver dois pesos e duas medidas, né, tem que haver uma situação de igualdade igualitário, né, entre um e outro também. Vem os princípios éticos e morais, como já foi falado anteriormente, esses princípios não impõem nenhuma forma de comportamento de uma forma mais incisiva, como tem na norma propriamente dito, né? A norma tem um elemento coercitivo, que é a punição. Já os éticos e morais, não. Porém, né, como os princípios morais, como a honestidade, a bondade, o respeito à virtude, né, determina um sentido, né, de forma moral de cada indivíduo, quer dizer, a consciência de cada um de nós, né? São valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas entre nós, nesse caso. Então, ele envolve muito na questão comportamental nossa, nesse sentido, né? Dando um sentido a nossas ações. Então, ele orienta, né, o comportamento do indivíduo, de forma geral, né? Já a ética, né, ela pode colocar, tende a julgar, né, o comportamento desses indivíduos, né, então ela pode determinar uma forma um pouco mais incisiva, mas não quer dizer também que seja punitivo, né, então ele tem que agir de acordo com um determinado procedimento que são incutidos ao sujeito para poder seguir seus atos de conduta nesse sentido, tá? E por fim, nós vamos falar um pouquinho do princípio da dignidade da pessoa humana, né. Esse é um princípio constitucional, né, regido já no artigo 1º da nossa Constituição, tá, no inciso 3, tá, dizendo o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada por União indissolúvel dos Estados, do Município e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. O que seria essa dignidade da pessoa humana? Bom, ela é muito em voga hoje, né, por razões amplas, né, por várias razões nesse sentido. Então, ela é um fundamento da própria Constituição, né, que tem um valor central, né, da questão da preservar o quê? A liberdade individual
e a personalidade do sujeito, quer dizer, ele não pode afetar a própria personalidade do indivíduo, de modo geral, né? Dando condições mínimas vamos dizer assim, de vivência do ser humano, né, perante a sociedade, ou seja, dando condições que dê razões ao indivíduo ter condições mínimas, né, de sobrevivência dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, na questão de uma sobrevivência, a questão da empregabilidade, por exemplo, a pessoa tem o direito a ter um emprego digno, né, ganhando um salário que a mantém, que tenha a condição de constituir família, etc, etc. Quer dizer, isso no campo teórico é até muito lindo, mas na vivência, de modo geral, né, tem muito a desejar em muitos aspectos. Aí cabe a cada cidadão, na verdade, reivindicar isso de uma maneira, né, dentro da legislação em si, dentro do próprio Poder Judiciário também. Poder reivindicar uma melhor condição da sua sobrevivência, da sua sobrevida nessa condição. Lógico, o Estado, muitas vezes, deixa a desejar, né, até para analisar tais fundamentos também, mas ela faz parte. E não só dentro do âmbito interno aqui da nosso território, como lá fora também, quer dizer, no âmbito externo. E muitas vezes a gente é subjugado, é criticado lá no âmbito externo por não atender justamente esses princípios básicos que estão dentro da própria Constituição. E a nossa Constituição, para você ter uma ideia, a partir do momento que ela foi criada como uma Constituição cidadã, ou seja, voltada ao indivíduo, de modo geral, por causa desses princípios, e principalmente do princípio da dignidade da pessoa humana nessa condição. Tá? Então, ela é muito inerente, né, à própria personalidade do sujeito, aquele que é próprio de cada um de nós, né, para a pessoa ter condições mínimas de uma vida saudável, né, até para poder dar uma participação mais ativa referente ao quê? Ao destino da nossa própria existência, né, e a vida em comum, em comunhão, né, entre nós, de modo geral. Então, essa é uma condição que não pode ser relativada, ou seja, relativizado, na verdade, né? Não pode ser relativa, ela tem que ser absoluta. Ela tem que atender de forma total todas as necessidades que o indivíduo possui para poder o quê? Ter uma condição mínima de sobrevivência, né, referente a isso. Tá? Então, dos princípios mais fundamentais que se tem dentro da própria Constituição, né? Então, ele encontra o seu sentido, né, a partir do momento que é da própria interpretação normativa da lei, né? Então, ela é tomada por um fundamento da própria República, como princípio fundamental do nosso ordenamento pátrio, da nossa Constituição em si, né? Garantindo, então, o mínimo de direitos, né, de existência digna de cada um de nós, né? Dando, então, ao indivíduo a proteção, né, contra qualquer indisponibilidade dentro da sociedade, ou mesmo do próprio poder público, e daqueles que se encontram em termos de vulnerabilidade nesse sentido. Tá? Então, é um dos princípios, né, constitucionais que promove justamente o quê? Um valor absoluto sobre qualquer outra norma que possa existir, ou qualquer outro princípio que possa existir dentro da nossa legislação de modo geral. Então, essas são algumas características de princípios que regem a nossa forma de conduta, que deve ser justamente o quê? Promovido, né, pela dignidade da pessoa humana como fundamento absoluto, como falei agora há pouco, né, que não pode ser também afastado do ser humano de modo geral, inclusive não pode ser nem renunciado pelo próprio indivíduo também, né, porque consiste justamente o quê? No respeito à integridade do indivíduo, né, e deve ser sempre levado o quê? Né, enquanto em constituir a essência, né, e o fim maior de um Estado democrático de direito, na verdade, né, que ele deve ser justamente um objetivo do Estado democrático de direito, né, promover justamente o bem-estar social a todos, cada um de nós. Tá certo? Então, essas são algumas considerações que eu queria fazer com vocês hoje, no caso com você, né, Emily? Só você está aqui na aula hoje. E espero que a gente possa ter mais encontros para a gente tentar elucidar um pouquinho melhor também essa questão
né, voltada às ações dos seres humanos, de modo geral, dentro do direito, tá certo? Ficou algum questionamento do que você queira fazer, Emily? Emily? Lá no princípio, professor, de ampla defesa, Oi? no princípio de ampla defesa, Ah, tá. o réu ele tem direito a um defensor, né? Isso. Ele tem direito de acordo com a ação que ele fez ou não? Pode ser qualquer coisa, ele tem direito a um defensor. Não, então é aquela questão que eu falei agora há pouco, né? A ampla defesa sugere que o indivíduo pode se defender de maneira bem ampla, referente a qualquer ato acusatório contra ele, tá certo? Tanto que ele não pode ser condenado caso ele não tenha alguém para defendê-lo, ou tenha conhecimento jurídico para defendê-lo. Então, o Estado é obrigado, né, a apresentar justamente, por exemplo, um defensor público para ele, né? Agora, se ele quer adentrar também com um pedido e ele não tem condições financeiras de contratação de um advogado, algo do gênero, então ele pode solicitar isso também ao Estado, né, ao defensor público, na verdade, que tem essa incumbência de poder justamente ou acionar quem ele queira, ou então defender como ele queira também. Porque isso está dentro da própria Constituição, essa questão da justiça gratuita, vamos dizer assim, né? Mas ele tem que apresentar justamente uma comprovação que não tem condições, ele, né, financeiras, de poder contratar alguém para fazer essa devida defesa. Mas também vai do defensor, se ele quiser aceitar ou não, né? Não entendi. Vai do defensor, se ele quiser aceitar a causa ou não, né? Não, na Ou verdade, ele o é defensor, não, na verdade, o defensor é obrigado, uma vez que ele é constituído. é? Ele é obrigado. E não existe porque caso. Só que, como eu falei, o próprio indivíduo que está contratando, ele tem que apresentar comprovações que ele não tem condições de contratar alguém nesse sentido, né? O que acontece muitas vezes é que esses defensores estão muito ocupados, né? Às vezes está faltando indivíduos, né, para poder justamente abranger as, os inúmeros indivíduos da sociedade para poder fazer a tal defesa. Mas uma vez que ele tem essa incumbência, ele é obrigado, sim. Não existe essa situação de não, eu não quero, eu não posso. Eu não, não. Às vezes a impossibilidade é referente ao número e processo que ele acompanha. Mas que ele é obrigado, porque ele é contratado para isso, ele é obrigado. Não existe nenhuma situação que não faça ele cumprir isso. Entendeu? Entendi, sim, professor. Mas que todos tenham direito à defesa, tem. Isso é obrigado, isso está na Constituição. É, Mais alguma todos dúvida? são iguais perante a lei, né? Oi? Todos são iguais perante a lei, né? Todos são iguais perante a lei. É isso aí, né? Está lá O no senhor artigo. acha certo isso mesmo? Todos são iguais perante a lei? Não entendi. O senhor acha certo essa frase, todos são iguais perante a lei? Tem uma outra condição dizendo assim, uns são mais iguais que outros, né? Dependendo da sua situação, né? Então é complicado realmente, né? Essa questão igualitária. Igual em que, na verdade, né? Porque existe tanta diferença entre nós e também é difícil, né, de ter essa questão igualitária de forma homogênea, né? Ou seja, válido de uma forma bem igualitária, como eu ia dizer, né, na verdade, né? Porque existe diferença entre nós, né, entre indivíduos, de modo geral, né? E essa igualdade pode ser que não seja desempenhada de uma forma absoluta. Esse que é o problema, muitas vezes, né? Então, quando você, como eu falei, a lei ela é fria, não analisa sentimentos, né? Ela põe lá e acha que está resolvido o problema. Não é bem assim também, né? É que o que vale para um não vale para outro, né? O que vale para o outro não vale para É um. aí que está a questão, né? Até que ponto tem esse alcance de igualdade, né? E que está o problema. Muitas vezes a gente acha, né, eu tenho direito a tal coisa, mas muitas vezes a gente não alcança esse direito, né, por várias razões, cada qual tem as suas particularidades, né, mas na lei, acho que é tudo lindo, maravilhoso, muitas vezes não é, né, é isso que é o problema, É verdade.
né? Como falei agora há pouco, você tem o direito à ampla defesa. Maravilha. Ah, mas não tem condições financeiras, então vou contratar um defensor público. É obrigatório ele fazer a defesa. Porém, ele pode alegar em situações, não, eu estou muito atarefado agora, não tem condições, ou não sei o quê. Quer dizer, pode criar impeditivos. E aí? Né? Você foi atendido nessa questão igualitária? Não. Então, aí que está o problema. Então, muitas vezes, na questão real, né, às vezes fica um pouco aquém essas determinações legais, né, e aí que está, né, isso vai a cada caso, em cada situação que ali se encontra, né, então, em cada momento, é complicado realmente, né, a própria condição de fornecer os instrumentos necessários para resolver o problema, né, falta material humano, de repente falta defensor, como é que faz, né? Não faz. Muitas vezes, que acontecia aqui em Tangará, né, como não tinha defensor público, eram nomeados advogados, né, um advogado dativo, ou seja, aquele que é nomeado pelo Estado para poder fazer a tal defesa. Lógico, muitas vezes o advogado não quer, né, porque ele não é ele o indivíduo próprio para fazer esse tipo de ato, em si existe o defensor público. Porém, né, eu já fiz muita advocacia dativa, quer dizer, você fazia por, vamos dizer assim, de auxiliar o Estado, né, de por bom grado, né, por aquilo que o Estado já fez por você também, né, mas hoje não, hoje existem os defensores públicos, né, e a gente muitas vezes nem recebia, eu nunca recebi nada do Estado para isso, né? Era mais uma questão gratuita que eu fazia do que, propriamente dito, de né, como cidadão eu fazia isso, né, na verdade. Mas hoje os advogados ativos podem até ser recompensados pelo Estado nesse sentido aí, né? Demora para receber, mas acaba recebendo, né? Mas o Estado acaba nomeando também esses indivíduos, poder, caso o defensor está muito atarefado, ele pode ser nomeado alguém, né, para poder fazer a defesa de alguma pessoa necessitada nesse sentido. Mas cada vez mais raro isso hoje em dia. Por isso que existem os defensores públicos, né? Não, eles são advogados contratados pelo Estado para fazer justamente a defesa, né, as arguições que são necessárias a todo e qualquer cidadão que necessita, né, desde que devidamente comprovado, como falei agora há pouco. Mas pode ter N situações que ele pode, né, não apresentar as soluções adequadas como a gente gostaria, né? O senhor é advogado de formação? Sou advogado, De que há 20 e parte? tantos anos já. Entendi? O senhor atende que parte? Mais na área civil, né? Mais na área civil. Mas é isso. Alguma coisa a mais? Não, professor, por enquanto é só isso. Tá tranquilo, né? A nossa disciplina vai até normas, tá? Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? E assim que a gente terminar sobre normas, né? Até a repristinação da lei, propriamente dito, nós vamos encerrar essa unidade 1. E aí nós vamos fazer a primeira avaliação com vocês aí nesse sentido, tá? Então nós temos ainda um tempinho ainda para a gente poder finalizar essa parte. Então eu vou falar um pouquinho sobre leis propriamente dito, né? Nosso próximo encontro aí. E ao finalizar sobre isso, a gente termina a primeira unidade para a gente fazer a nossa primeira avaliação. Tudo bem? Tudo. Então tá, Emily. Então é isso. Te agradeço, né, pela sua atenção e a sua participação aqui. E ver se a gente se encontra na semana que vem. Tudo bem? Tudo bem, até semana que vem. Então, interromper a nossa gravação. Bom dia para você, então. Boa semana. Bom dia, seu também. Tchau, tchau.